Então, será que o nosso sobrenome é Ortiz desde a sua origem lá na Polônia? Olá, eu me chamo Elisiane Ortiz Gorniak, falo de Curitiba, estado do Paraná, e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante, o nosso sobrenome. Antes de mais nada, é importante reforçar o objetivo deste vídeo e te convidar a me apoiar nessa proposta. O objetivo desse vídeo é que mais pessoas da nossa família possam tomar conhecimento da nossa história e, ao fazer isso, honrar os nossos antepassados. Nós somos fruto de um casal de imigrantes forte, batalhador e muito corajoso. Bem, antes de ser Orts, nós somos Harks. Isso mesmo. Nós não viemos, a nossa descendência não vem com esse sobrenome Hortz, e sim Harks. Essa é a forma com que aparece nos documentos do Brunislau e da Maria o seu sobrenome, nos registros do navio que trouxeram os dois e os seus dois filhos para o Brasil. Já no registro do casamento deles lá na Polônia, aparece o sobrenome Harks escrito de uma outra maneira, né? Tem uma letrinha a mais. Isso era muito comum na época, né? Todos aqueles que estudam a história dos seus antepassados certamente vão se deparar com mudanças na escrita do sobrenome. Por quê? Porque geralmente quem chegava no Brasil, né, anotava os nomes, né, quando ele chegava no Brasil para anotar os nomes, refazia a documentação, ou eram pessoas de outra nacionalidade, né, e aí com a escuta, né, de um modo de falar, né, a forma de falar, eles foram sendo mudados ao longo do tempo, né. Então, a língua, o sotaque, eles eram obstáculos para a manutenção do sobrenome correto desde a chegada da Polônia. E isso foi um grande dificultador para a gente encontrar a história da nossa família. Nós procurávamos como Ortiz, Ortiz, Ortiz e não encontrávamos quase nada de registros. Mas era isso, era justamente por isso, porque havia essa diferença no sobrenome original. Mas aí como é que a gente encontrou? Olha só que interessante. Analisando a documentação antiga com parentes e amigos que, né, sabiam que a gente estava buscando essas informações, a gente chegou na certidão de nascimento, no registro de nascimento do Pedro Ortiz. O Pedro Ortiz não tinha uma certidão de nascimento assim como a gente tem hoje. A criança nasce e já tem sua certidão. Ele foi fazer sua certidão com mais de 40 anos de idade, com uma autorização judicial, e nesse documento aparecia o nome do seu pai e da sua mãe, Brunislau e Maria. E foi exatamente buscando pelo Brunislau e a Maria que nós chegamos nas listas de imigrantes, né, nas listas dos navios com os imigrantes que chegaram aqui no Brasil. E olha só que interessante, todos os filhos que antecederam, os filhos de Brunislau e Maria que antecederam o Pedro, foram registrados como Harks, exceto o Pedro, né? Então, isso nos traz um alerta muito importante. Que alerta é esse? Que provavelmente, né, os descendentes desses irmãos que antecederam ele seguem com a escrita como Harks. E os filhos do Pedro, que provavelmente, que até onde a gente tem informação até hoje é o último filho do casal, mudou para Ortiz. Isso significa que a gente deve ter muitos parentes, primos, né, tios, que, né, pode ser que tenha algum tio ainda vivo, que tenha outro sobrenome, mas nós sejamos primos. Isso nos faz acender um alerta e por isso que é importante a gente compartilhar esse vídeo para que a gente possa encontrar essas pessoas, né? Para que a gente possa divulgar e reunificar a nossa família, né? E aí eu convido vocês a me ajudarem nessa missão. Pode ser que eles estejam morando em outras cidades mais distantes, mas a gente imagina que nessa região aqui de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, Piém, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, enfim, Agudos do Sul, pode ser que a gente tenha outros familiares e que a gente não sabe
que são nossos parentes. E para ajudar nessa busca, eu queria compartilhar aqui com vocês o que nós já descobrimos como os irmãos do Pedro Ortiz, que podem ser então esses outros descendentes Harks, que também são filhos do Bronislau e da Maria. O Jacob Harks, que foi casado com a Gertrudes de Paula Pereira, a Ana Apolônia Harks, que foi casada primeiro com Armândio Ribeiro do Carmo e depois com José Ribeiro dos Santos, o Antônio Harks, o José Harks, que foi casado com a Maria Luísa Gabardo, e o Jerônimo Ortiz, que foi casado com a Francisca. Nos ajude a esse vídeo chegar a mais pessoas, nos ajude a reunificar a nossa família. E se você quer continuar sabendo mais um pouco, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais.